Olá pessoal, tudo bem? Aqui o professor Marcos Melo para a gente falar de história no vestibular. Olha, eu sempre falo para os alunos que uma revolução não acontece porque as pessoas estão a fim de aventura, querendo um pouquinho de adrenalina. As revoluções acontecem porque as condições de vida dessas pessoas estão muito precária. E não foi diferente na Revolução Russa, que é o tema de hoje. Qualquer revolução que você venha estudar, se preocupe com os antecedentes. Revolução Francesa, Revolução Russa, enfim, como já disse, qualquer revolução você tem que ficar muito atento aos antecedentes. Como eu disse, as condições de vida das pessoas, a Rússia era um dos países mais atrasados da Europa. Se você pensar pelo lado político, por exemplo, havia uma monarquia praticamente absolutista. E se você é bom aluno, e eu sei que deve se lembrar que o absolutismo tinha acabado na Inglaterra, por exemplo, no século XVII, certo? Na famosa Revolução Francesa de 1789, ou seja, no século XVIII, a França também já tinha acabado com o absolutismo. Resumindo, o absolutismo já era um anacronismo e a Rússia ainda vivia essa situação. Se você for pensar no ponto de vista econômico, havia relações ainda feudais no campo, para você ter uma ideia, e também você tem que puxar na memória o que é o feudalismo, o que quer dizer relações feudais. Aquela relação, né, que você estuda na Idade Média, ou seja, os camponeses trabalhavam para um senhor feudal, certo? Em troca, né, de proteção, e os senhores feudais, portanto, tinham em contrapartida a sobrevivência garantida pelo trabalho desses servos, ou seja, era uma relação que nem passava por uma relação capitalista, enfim, né? Então, resumindo, como eu disse, a Rússia vivia um atraso muito grande. Ainda sobre essa precariedade antecedentes da Revolução Russa, em 1905, a Rússia tinha perdido uma guerra para o Japão. E você sabe que o país que perde uma guerra sempre abala o governo. E a Rússia, então, viveu um período bastante tenso, que ficou conhecido como, bem posteriormente, obviamente, como o ensaio da Revolução de 17. Então, uma série de protestos dos trabalhadores e o governo do czar, que era um governo, como eu disse, praticamente absolutista, teve que admitir a criação da Duma. A Duma é o nome do parlamento russo. Então, se você puxar na memória, como eu estava dizendo, a Inglaterra tinha parlamento desde a Revolução Puritana, em 1688. A França, a partir da Revolução Francesa de 1789, como eu disse, século 17 e 18, no Ocidente, já tínhamos um governo, poderia até ser monárquico, mas com parlamento, e o parlamento de fato governando. E a Rússia não tinha nem parlamento, então foi criado, como eu disse, a Duma, o parlamento. Embora tenha sido criada a Duma em 1905, na prática a Rússia continuava sendo um país absolutista, o poder concentrado na figura do czar. Nessa época também foram criados os sovietes, que reunia trabalhadores urbanos, camponeses e soldados. O soviete, grosseiramente comparando, seria como se fosse um sindicato, certo? Então era um conselho de trabalhadores. Hoje podemos até fazer críticas à revolução, mas a ideia era essa, que tudo seria decidido pelos trabalhadores, pelos sovietes. Então, são algumas informações que ao longo da aula vão ser importantes para a gente entender essa revolução, certo? E existia também um partido que tem um nome grandão, Partido Operário Social Democrata Russo, que se dividiu em dois, os mencheviques e os bolcheviques. Eles tinham, vou comentar logo aí na sequência, posições e divergências em relação ao encaminhamento da revolução.
Na edição, eu resolvi colocar aqui para você um pequeno resumo do que eu comentei até agora, destacando então e atenção a essa divergência entre mencheviques e bolcheviques. Vai ser importante para a continuação da aula. Tá? Os mencheviques defendiam como se fosse subir numa escadinha, né? Eles pensavam assim, olha, nós não temos ainda uma sociedade capitalista, precisamos construir o capitalismo para chegar no socialismo. E os bolcheviques, por uma série de razões, inclusive cabe uma aula específica sobre isso, defendiam a revolução já. Como você vai ver logo mais na aula, o Lenin vai falar, olha, todo o poder aos sovietes. Mas aguarda que ao longo da aula tudo vai ser esclarecido, certo? E se eu não esclarecer, quando você for assistir o vídeo, deixa lá a sua pergunta. Eu, assim que possível, vou responder. Geralmente eu disponibilizo nas 3 mídias, Facebook, Instagram e YouTube. Mas vamos seguir então a nossa aula. E aí, quando chega no finalzinho do século XIX, comecinho do XX, os seus governantes tentaram modernizar a economia. E isso acabou levando a Rússia a entrar na Primeira Guerra Mundial, que começou em 1914, ao lado da França e da Inglaterra, chamada Tríplice Entente. Além dos problemas que a guerra provocou para a Rússia, a mulher do Nicolau II tinha ascendência alemã, ou seja, gerando uma desconfiança da população em relação ao governo, já que a Rússia estava em guerra contra a Alemanha, ou seja, mais um complicador para o governo. Qual era o objetivo da Rússia? Ao se aproximar da França e da Inglaterra, conseguir modernizar sua economia, tentar sair, como eu já disse, daquele atraso que se encontrava. Mas o resultado foi justamente o contrário. A Rússia acabou, né, complicando ainda mais a sua situação econômica. Só para vocês terem uma ideia, os soldados iam para a guerra e sem armas, ou seja, tinham que esperar algum companheiro morrer em batalha para ficar com seu armamento e continuar lutando. Há relatos de que alguns soldados eram alimentados com testículos de cavalo, quer dizer, uma situação terrível. E como a guerra começou em 14, faça a continha. Passaram-se mais ou menos ali uns 3 anos, a situação cada vez mais complicada. E aí, em 17, fevereiro ou março, e esse fevereiro, gente, ou março, era justamente porque, né, reforçava, não muda muito a história, mas reforçava a ideia do atraso da Rússia. Ou seja, eles usavam um calendário que no Ocidente já não se usava mais. Por isso que há, né, algumas referências, se você pensar no calendário russo era fevereiro, se pensar no ocidental era março. E aí começa então uma revolta de mulheres, era inclusive, né, o Dia Internacional da Mulher, um protesto, e como uma bola de neve aquela, né, foi engrossando aquela insatisfação. E aí os trabalhadores se uniram, promoveram uma greve, e o czar, inclusive eu vou colocar aí para vocês, que reforça a ideia do atraso da Rússia. A palavra czar para a gente, né, em português, soa até meio esquisito. Eu vou colocar a grafia do nome aí embaixo, quando eu fizer a edição, para você perceber que se você colocar uma letrinha aí no meio, você vai perceber que fica o nome César. Então vai ajudar você que está estudando, que César vem lá dos imperadores, não é? Portanto, vai ajudar você a pensar, caso seja cobrado, que esse regime era autoritário, absolutista, certo? Mas então, voltando à ideia, o czar Nicolau II manda tropas para reprimir os trabalhadores. Mas a situação era tão precária que os soldados, que deveriam reprimir as manifestações, passaram a aderir à revolta. E aí não tinha mais outra alternativa senão renunciar. Então, em meio a essa revolução chamada aí Revolução de Fevereiro ou Março, acontece então a abdicação do Nicolau II. Organiza-se um governo provisório na Rússia, que
Ao final do ano, ocorreria então uma Assembleia Constituinte para aí sim decidir os destinos da Rússia. E nessa chamada Primeira Revolução de 17, assume o poder um partido chamado Menchevique. Fique atento, tá? E cuidado, porque os dois partidos que predominaram nessa época têm nomes muito parecidos. Então são os mencheviques e os bolcheviques. Daqui a pouco eu vou explicar isso melhor, tá? Mas segura aí. Então os mencheviques, liderados por um político chamado Kerensky, assumem o poder. Qual foi a providência primeira? Você tem que pensar assim: se não tem mais um monarca, se ele abdicou, então não é mais uma monarquia, é uma república, certo? E qual foi, segundo os analistas, o grande erro do Kerensky, o grande erro dos mencheviques? Ter mantido a Rússia na guerra. Ou seja, se a participação na guerra era uma das razões do desgaste do governo, né, da economia, então manter a Rússia na guerra vai manter a situação, assim que você tem que interpretar. A situação continuou caótica. Em abril retorna Lenin. Lenin se notabilizou pelos seus discursos empolgantes. Ele tinha uma grande capacidade de mobilização e passou a defender a ideia de todo o poder aos sovietes. Quem era Lenin? Lenin estava exilado na Suíça, voltou clandestinamente para a Rússia e ele era o líder do partido bolchevique. O partido bolchevique tinha uma visão mais, vamos dizer assim, radical que os mencheviques. Essa discussão cabe para outra aula. Aqui eu vou ser mais sintético e numa outra aula nós vamos aprofundar essa questão. Mas para você entender a Revolução Russa nesse momento, o que eu vou colocar aqui já é suficiente. Os mencheviques tinham uma ideia de que tinham que passar primeiro pelo capitalismo, porque, como eu disse no início, a Rússia nem capitalista era. Então eles diziam que, olha, para chegar no socialismo tem que passar pelo capitalismo. E os bolcheviques não, eles tinham uma proposta diferente. Lenin dizia: surgiram as condições para a revolução, vamos fazê-la. Por que esperar passar pelo capitalismo, né, para chegar no socialismo? Como eu disse, isso é uma longa discussão teórica sobre a questão marxista, mas aqui é suficiente para a gente entender essa discussão e essa diferença, pelo menos inicial, entre mencheviques e bolcheviques. Nos seus discursos, Lenin tinha uma frase que se tornou, vamos dizer assim, um slogan: paz, terra e pão. Você que está estudando aí para o vestibular, como que você vai interpretar? Dá uma paradinha em cada uma dessas palavras. Paz, qual é o significado? Eles estavam participando da guerra, então paz seria tirar a Rússia da guerra. Terra, distribuir terra para os camponeses. A Rússia era um país ainda muito agrário, como eu falei no início. A indústria existia, mas era atrasada em relação aos outros países europeus. Então Lenin vai prometer a distribuição de terra para os camponeses. E a palavra pão é mais um simbolismo, né, da questão do fim da fome, né, a ideia de saciar, então, essa necessidade básica do ser humano. Então, insistia nessa tese, né, paz, terra e pão. E acabou ganhando, então, a adesão dos trabalhadores. Por isso que eu falo sempre para vocês: você hoje pode eventualmente ter uma crítica sobre a Revolução Russa, certo? O caminho que ela acabou trilhando, mas quando você está estudando aquele momento histórico, você tem que mergulhar nele, você tem que analisar as condições, como eu disse no início, que levaram à Revolução. Ninguém, como eu disse, faz uma revolução porque quer aventura, porque está afim de adrenalina. Faz porque a situação está precária. Então, os bolcheviques prometiam uma outra sociedade, uma sociedade fundamentada nos princípios do Marx, certo? Como eu disse, não vamos entrar aqui em juízo de valor, se está certo, se está errado, isso não cabe a mim. Como eu sempre falo aqui, pessoal, na nossa vida particular, nós podemos ter até uma militância num partido, se for o caso, mas aqui não, aqui nós temos que analisar e tentar, eu sei que é difícil, né? Mas a gente tem que tentar ser neutro, não tomar partido
Até porque nós não sabemos o que vai ser questionado lá no vestibular, certo? Então não podemos, como eu disse, dizer que foi positivo, foi negativo, já de antemão. Você tem que analisar aquele contexto que você está estudando, aquela revolução, aquele assunto e assim por diante, certo? Então, continuando, havia uma situação muito precária e acabou fomentando, havia uma instabilidade muito grande, os monarquistas tentando voltar ao poder e a situação muito caótica, como eu já disse, e acontece a segunda revolução, eu prefiro chamar assim, porque fixa para você que foi no mesmo ano, né, 1917. Então, quando você for fazer uma prova, você e estiver estudando o período, você vai didaticamente, você vai pensar assim, olha, 1917 foram duas revoluções. A primeira, lá em fevereiro ou março, no comecinho do ano, a menchevique, a mais moderada. E a segunda revolução, aí sim, outubro e novembro, como já disse, em função da discrepância ali dos calendários, acontece a revolução liderada então agora pelo Lenin e pelos bolcheviques, que era um partido, como eu disse, que defendia a ideia da revolução socialista. Pessoal, a revolução que marcou, como disse, a história, porque foi a primeira experiência socialista da história, foi o primeiro país a tentar organizar uma sociedade socialista dentro dos princípios do Karl Marx. Ela, portanto, marcou todo o século XX até hoje. E aí você vai ter claro qual é a proposta do socialismo. Se você quiser, pega até as próprias palavras do Lenin, né, as palavras de ordem, paz, terra e pão. Então a primeira coisa, prometeram tirar, né, a Rússia da guerra, tiraram a Rússia da guerra. E aí houve uma adesão popular muito grande. A terra, distribuição de terra para os camponeses. As indústrias, essas empresas, essas indústrias, as fábricas que eram russas, passaram a ser do Estado, ou seja, houve uma estatização. E as indústrias que eram de fora foram nacionalizadas. Só para efeito didático, pensa assim, ó, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos a GM, Ford, que são empresas americanas. Uma revolução desse nível nacionalizaria essas empresas, ou seja, elas são expropriadas. E aí você vai pensar os dois lados da moeda, como eu sempre sugiro. Quando ele distribuiu terra para os camponeses, ele vai ganhar apoio dos camponeses e vai também ganhar o inimigo, que é o dono, né, daquela propriedade, certo? Então, só que a maioria são os camponeses. E a mesma coisa com as empresas. Quando ele estatizou, muitos trabalhadores vão aplaudir a iniciativa, mas o dono da fábrica, certo, vai ficar contra o governo. E a mesma coisa se você pensar nas empresas estrangeiras. As empresas estrangeiras vão ficar contra a revolução porque tiveram suas empresas nacionalizadas, eles tiveram prejuízo. Enfim, resumindo, pessoal, é aquele princípio, como eu disse, marxista, certo? Ou seja, a burguesia, os detentores dos meios de produção, a terra, as fábricas, vão ficar contra a revolução. E a maioria, os trabalhadores, seja do campo, seja da indústria, vão aplaudir. Aqui eu também deixei para você um pequeno resumo das primeiras medidas que os bolcheviques tomaram. Se você puder, você para, dá uma analisada, anota. Acho que vai te ajudar bastante. Se você notar, por exemplo, o símbolo do comunismo é uma foice e um martelo, não é isso? Também pode te ajudar a pensar nisso. Se você quiser, dá uma paradinha, dá uma analisada. Vamos seguir em frente. O martelo é o símbolo, na época do século ali, da virada do século XIX para o XX, era um instrumento de trabalho, certo? Dos metalúrgicos, por exemplo, dos trabalhadores urbanos, e a foice é um instrumento de trabalho dos camponeses. Por isso, a foice e o martelo simbolizando aí a proposta dos socialistas. Não se percam, hein? 1917, então, no final do ano acontece essa revolução. O mundo ainda estava em guerra, porque a guerra só acaba em 18. Então, os outros países, mesmo contrariados com a Revolução Russa,
né, não podiam fazer muita coisa. Continuaram, né, no enfrentamento entre eles. A Primeira Guerra Mundial envolveu as principais potências europeias. Inicialmente a Inglaterra, a França e a Rússia, formando uma aliança chamada de Tríplice Entente, enfrentavam a Alemanha, o Império Austro-Húngaro, a Itália, que depois mudou de lado, mas isso é uma história para a Primeira Guerra Mundial. Mas enfim, pensa nisso, certo? Ou seja, todos os países capitalistas, os Estados Unidos entrou na guerra em 17, inclusive depois, quando a gente tiver aula sobre a Primeira Guerra Mundial, nós vamos falar disso com mais detalhes, mas o fato da Rússia ter saído da guerra contribuiu muito para a entrada dos Estados Unidos nela. Mas como eu disse, esse é assunto para a Primeira Guerra Mundial. Vamos pensar na Revolução Russa. Quando terminou a guerra, no caso a Primeira Guerra Mundial, 1918, os países capitalistas se voltaram contra a Rússia, contra aquela experiência socialista, como já disse, até porque a Revolução tinha comprometido interesses econômicos desses países. E aquela história, e se a moda pega, não é? Se nos demais países capitalistas acontecem revoluções semelhantes, até porque muitos saíram também abalados pela guerra, uma situação econômica não muito favorável. Então o receio era que não só a revolução em si, mas também, como eu já disse, influenciasse outras revoluções. E aí esses países se voltaram contra a Rússia. E vai acontecer então a Guerra Civil. A Guerra Civil foi muito mais problemática que a tomada do poder em si. A tomada do poder em si foi relativamente, pessoal, aquela que eu falei em outubro, novembro, foi relativamente fácil. O governo estava muito, né, deteriorado, no caso, o governo menchevique, certo? Mas a Guerra Civil foi terrível. Ela aconteceu entre 18 e 21 e envolveu, então, os russos brancos contra o Exército Vermelho. Eu brinco sempre com os alunos. Russos brancos, aí todo russo é branco, não é? Então a ideia dos russos brancos é porque o exército socialista tinha a cor vermelha predominante, então ficou conhecido como Exército Vermelho. Então, para distinguir os vermelhos e os brancos. Até, diga-se de passagem, branco era a cor da monarquia, certo? Mas enfim, então os russos brancos, o que querem? Isso que tem que estar claro para vocês. Eles querem destruir aquela experiência socialista e voltar ao capitalismo e, quem sabe, até a monarquia, com apoio de quem que é fundamental? Com apoio das principais potências estrangeiras. Estados Unidos forneceram armas, né? Enfim, recursos financeiros para os russos brancos. Estados Unidos, como está dizendo, França, Inglaterra, ou seja, todos os países capitalistas. E do lado dos vermelhos, do Exército Vermelho, estavam os camponeses, como eu falei há pouco, os trabalhadores esperançosos de uma vida melhor. E esse Exército Vermelho era liderado por Trotsky. Esse nome, pessoal, também você tem que ver com carinho, porque Trotsky vai ser importante ao longo da história. Daqui a pouco nós vamos falar sobre isso. Trotsky deixou um grande legado, tanto intelectual quanto prático, já que liderou o Exército Vermelho. Como vamos ver na sequência, ele foi expulso da União Soviética e assassinado em 1940. Ele tinha uma concepção da revolução permanente. Ele queria que a revolução se espalhasse para outros países. Ele dizia que não podia existir o socialismo num só país. Mas já nós vamos falar disso. Então, como eu estava dizendo, a Guerra Civil foi terrível. Existem relatos até de canibalismo em algumas regiões. Terminou com a vitória do Exército Vermelho. Durante a Guerra Civil foi instituído o chamado comunismo de guerra, que consistiu no confisco da produção, no campo no caso, e pela estatização mais efetiva. Eles conseguiram, apesar de todas as dificuldades, derrotar o Exército Branco e consolidar a Revolução Socialista. Durante a Guerra Civil Russa também aconteceu o fuzilamento da família real.
Temendo um retorno da monarquia ao poder, uma possível vitória do Exército Branco, os bolcheviques optaram então pelo fuzilamento da família real. Como eu disse, foi a primeira então experiência socialista da história, com reflexo até os dias atuais e ao longo aqui das nossas aulas. Nós vamos tentar esgotar esse tema aí em todos os sentidos. Logo depois então de vitoriosa essa revolução, o Lenin tem um país caótico. Pessoal, pensa a situação, tinham participado, né, da Primeira Guerra Mundial, duas revoluções em 17, a Guerra Civil, a situação da Rússia estava precaríssima. E aí o Lenin vai adotar a NEP, em Nova Política Econômica. Como veio do inglês, vem trocada aí as duas últimas letrinhas, certo? Então essa nova política econômica vai admitir alguns princípios do capitalismo. Lenin foi muito criticado por isso, mas ele respondeu da seguinte maneira: às vezes é necessário dar um passo atrás para dar dois à frente. Ou seja, ele dizia que se a situação continuasse terrível como estava, o povo também, da mesma maneira que derrubou o czar, iria derrubar os bolcheviques. Então era necessário admitir alguns princípios do capitalismo, dentro de certos limites. Não era um retorno ao capitalismo, isso tem que ficar claro, certo? Mas, por exemplo, estimular os camponeses a aumentar a produção e, portanto, vender suas mercadorias. No caso das cidades, permitir pequenas fábricas, certo? Como eu disse, de muito limite. Quando a NEP foi adotada, a economia russa começou a dar sinais de recuperação, a situação começou até já se estabilizar, mas o Lenin morreu logo em seguida. A morte de Lenin está associada provavelmente a um tiro que ele recebeu de raspão durante o processo da Revolução. Anos mais tarde, ele acabou tendo complicações desse tiro de raspão e veio a falecer. Seu corpo foi embalsamado e permanece até os dias atuais exposto na Praça Vermelha em Moscou, onde é visitado por milhares de pessoas. E aí abriu-se uma disputa entre dois personagens, Trotsky e Stalin. Como eu falei há pouco, Trotsky comandou o Exército Vermelho e Stalin tinha um cargo muito estratégico, porque ele tinha contato com todas as repúblicas que vão compor a chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Isso lhe conferiu um poder muito grande de articulação e prevaleceu o seu ponto de vista, a revolução um só país. Como eu tinha antecipado, o Trotsky dizia que a revolução tinha que se espalhar para outros países europeus, e não era possível o socialismo num só país. E o Stalin dizia o contrário. Primeiro, consolidar a revolução na Rússia. Então, essa foi a grande discussão entre Trotsky e Stalin. Então, que fique claro, pessoal, todos são bolcheviques, certo? Lenin, Trotsky, Stalin, em divergências no encaminhamento da revolução. Como o Lenin faleceu, agora a disputa abria-se entre Trotsky e Stalin. Quem vai suceder Lenin? E desse embate saiu vitorioso Stalin. Trotsky foi, inclusive, expulso da Rússia, certo? Acusado de ser traidor da Revolução, e Stalin assumiu. Pessoal, o período do chamado stalinismo, que vai mais ou menos de 1928, quando ele ficou sozinho, até 1953, quando faleceu, assunto para uma aula específica. Hoje nós vamos ficar por aqui, porque o compromisso era mostrar para vocês como os bolcheviques chegaram ao poder. A história vai continuar e uma próxima aula nós vamos então analisar esse período chamado stalinista, legal? Por enquanto é isso. Eu gosto sempre da sua participação. Se você assistir no Instagram, no Facebook, no YouTube, deixe seu comentário, sua pergunta. Ela pode ser usada para motivar uma nova aula, certo?
E se você gosta dos nossos comentários aí, você já sabe, deixa um like, sempre nos ajuda a impulsionar aqui o canal, certo? Então é isso, pessoal. Por hoje é só e vamos lá, hein? Vamos detonar no vestibular. Um forte abraço para você e até a próxima aula.